Nesse vídeo eu vou te explicar como usar o cronograma 2024 do jeito mais simples, bem rapidamente para todo mundo entender, e ao longo do vídeo eu vou falando várias outras formas para você usar todos os recursos do cronograma para ter um estudo mais eficiente. E se você perdeu o prazo para pegar o cronograma Enem 2024 de graça, eu vou deixar na descrição um link para você pegar um cronograma mais antigo sem custo nenhum, para você poder acompanhar esse vídeo. E você sempre pode adquirir o cronograma recente também, vou deixar na descrição como. Então vamos lá, qual que é o jeito mais simples de usar o cronograma? O cronograma tem 169 blocos que você tem que ver até o dia da prova. Cada bloco é um tema de determinada matéria. E dentro de cada bloco tem alguns tópicos que você precisa ver para garantir que está preparado para esse bloco. Então a missão é muito simples. 169 blocos para você ver até o dia da prova. E você pode ver esses blocos do jeito que quiser, quando quiser, desde que você consiga ver tudo. Mas para te ajudar, o cronograma tem várias formas de organizar esses blocos. Então são um pouco mais de 20 blocos por matéria, sendo que filosofia está dentro de história e sociologia está dentro de geografia, e você vai tentar organizar para o tempo que falta para a prova para conseguir ver tudo direitinho. Idealmente, você vai deixar um mês de folga, chegando perto da prova, para poder fazer uma revisão de tudo que você já viu. E aí você vai ter que tomar várias decisões para escolher dentro do cronograma como você vai fazer para ver esses 169 blocos. Então o modo mais simples é você usar o modo tradicional com a agenda básica. E isso porque você vai ter que fazer 5 grandes escolhas para usar esse cronograma e para conseguir ver todo o conteúdo. Você vai ter que escolher o modo que você vai usar, a agenda que você vai usar, as fontes que você vai usar para ver a teoria, as fontes que você vai usar para fazer questões, ou seja, para a parte prática, e como você vai fazer revisão e aprofundamento. E o cronograma te apoia nessas 5 decisões. A primeira coisa é o modo. O modo é basicamente como você vai se organizar ao longo do ano. E a agenda é como você vai se organizar a cada semana. Dentro do cronograma, você vai ter para escolher 3 modos e 2 agendas. O primeiro modo, e mais simples, que é o mais recomendado para quem nunca usou um cronograma, é o modo tradicional. E é muito similar a como seria o cronograma de uma escola ou de um cursinho. No modo tradicional, você vai ver todos os blocos em 28 semanas, então você precisa começar o cronograma no comecinho de março para acabar ele faltando cerca de um mês para o Enem. Então, começando logo no início de março, você acaba até o final de setembro e vai ter pelo menos outubro para ficar fazendo revisão de tudo que já viu. Se você usar o modo tradicional, você pode escolher entre 2 agendas. A básica ou avançada, avançada também chamo de agenda Lambert, foi uma agenda parecida com a que eu usei quando eu passei em medicina da USP. Se você está começando, eu sugiro que você use a agenda básica e conforme você vai ficando confiante com ela, você tenta pegar alguns aspectos da agenda Lambert. E a agenda básica é muito simples. Desses 169 blocos, eu dividi eles por semana e você precisa ver 8 blocos por semana para conseguir ver tudo nas 28 semanas. E são 8 blocos porque é um para cada matéria, então matemática, linguagens, história, geografia, física, química e biologia, e um bloco adicional para você ver junto redação e língua estrangeira do jeito que você preferir. Lembrando que os tópicos de filosofia vão estar dentro dos blocos de história e os tópicos de sociologia vão estar dentro dos blocos de geografia. Além disso, o cronograma não tem suporte para língua estrangeira e redação. Você tem aí um período livre para estudar os dois, mas você precisa se organizar do jeito que você preferir. Então você vai ter esses 8 blocos por semana, se fizer 2 blocos por dia, você consegue ver todos os blocos da semana, de segunda a quinta, e aí você tem sexta, sábado e domingo para simulado, para revisão, para tirar atraso, para se aprofundar, para fazer mais redação, para descansar. Então é um cronograma assim. É meio light, é um cronograma enxuto. E ele consegue ser enxuto porque nele só tem os blocos relacionados ao Enem. Não tem os tópicos que cairiam a mais numa FUVEST, não tem os tópicos que cairiam a mais numa Unicamp. É um cronograma exclusivo para Enem e a forma mais simples de usar ele é seguindo o modo tradicional com a agenda básica. E tem outros 2 modos para você usar. Tem o modo acelerado, para quem pegou o cronograma mais atrasado e tem menos tempo para estudar, e tem o modo fragmentado para quem gosta de ver uma matéria por vez. O modo fragmentado não tem muito segredo, em vez de ver todas as matérias por semana, você vê uma matéria de cada vez,
uma em cada mês, sendo que nesse modo, linguagens você vai ver todos os meses. Então, sei lá, você vai ver um mês matemática com linguagens, no outro mês física com linguagens, no outro mês biologia com linguagens, e eu organizei dessa forma porque para mim é extremamente importante que você treine interpretação de texto o ano inteiro. E tudo isso que eu falei do modo fragmentado está na página do modo fragmentado. Você lê direitinho a legenda que não vai ter problema. Uma outra diferença desse modo é que em vez de demorar 28 semanas, demora só 24 semanas, porque eu acho mais importante você fazer mais revisão nesse modo, que a matéria que você viu no primeiro mês, você vai ter esquecido quase completamente perto do Enem. Então você tem basicamente esses três modos: tradicional, acelerado e fragmentado. Lembrando que o acelerado eu vou falar mais para frente, porque é um pouco mais complicado. E duas agendas, a básica e a agenda avançada. A agenda avançada eu não vou falar nesse vídeo, porque eu já tenho alguns vídeos feitos a respeito. Eu vou colocar no final desse vídeo aqui uma referência para um desses vídeos. Então, recapitulando o que eu já disse, você vai ter que tomar 5 decisões de como estudar, e o cronograma vai te apoiar nas 5. As duas primeiras decisões são modo e agenda. Você tem 3 modos e 2 agendas. O jeito mais simples é seguir o modo tradicional com a agenda básica. E aí você vai ter outras 3 decisões. Na terceira e na quarta decisões, você vai escolher onde e como você vai estudar cada um dos blocos. Então vale a pena agora eu te explicar um pouco melhor o que é cada bloco. Para saber quais são os blocos de cada matéria, eu coloquei um checklist no início da matéria. Então você pode ver aqui os blocos. Depois que você vê esse checklist dos blocos, você vai para cada bloco individualmente para ver quais os tópicos dentro de um bloco. E se você gosta de checklist, eu deixei uma marcaçãozinha para você fazer no checklist de blocos e também umas marcações dentro dos blocos para você marcar os tópicos. Além disso, eu fiz também uma versão em preto e branco para o cronograma normal. O cronograma Ultra não tem essa versão em preto e branco, e vou deixar a instrução na descrição de como você pode adquirir ela, porque ela é um pouco melhor para você imprimir, porque eu tirei a maioria das imagens, então não gasta tanta tinta. E aí, falando um pouco mais de bloco, um bloco é um tema qualquer do Enem, e dentro de um bloco tem alguns tópicos. E aí, para exemplificar, você tem aqui o bloco Ecologia. Dentro do bloco Ecologia, você tem 4 tópicos que precisam ser vistos no mesmo estudo, no estudo do bloco Ecologia, que são conceitos básicos, nicho ecológico, bioacumulação e cadeia alimentar, mais ou menos, com alguns outros detalhes que eu deixo escrito aqui. E você pode checar que tem umas marcaçõezinhas, que eu já vou explicar em detalhes o que é a legenda e como você usa ela, mas basicamente isso é um bloco, e em cada estudo você precisa fazer a parte teórica, que é ler a respeito, é assistir uma aula, é ter uma aula no cursinho, e a parte prática, que é fazer questões a respeito desse bloco. Quando eu organizei o cronograma, a minha proposta era você ver um bloco entre 2 e 5 horas, junto à parte teórica e à parte prática. Mas alguns blocos são maiores, alguns blocos são menores. Algumas pessoas têm uma base muito boa, algumas pessoas não têm base ainda. E algumas pessoas aprendem mais rápido que outras. Então seria ótimo se você conseguisse ver cada um dos blocos em cerca de 4 horas, para você conseguir ver os 2 blocos por dia, se você tem um dia de 8 horas para estudar. Mas não tem problema se você não conseguir acabar o bloco no período certo, porque tem um monte de mecanismo para você recuperar esse tempo. E também, se você é uma pessoa que tem outros afazeres, como o trabalho, você também vai poder usar esses mecanismos para estudar mais rapidamente e conseguir ver quase tudo até o Enem. E aí é nessa questão do tempo que a legenda vai ser muito importante. Se você é uma pessoa que tem tempo de sobra, o ideal é você ver tudo, todos os tópicos e todos os blocos do cronograma. Como eu já falei no vídeo, esse é um cronograma enxuto, não tem como você tirar mais coisa. As coisas que estão nesse cronograma são exatamente as que caem e podem cair no Enem. Então, se você quer um curso concorrido, é importante que você pelo menos tente ver tudo. Mas se você tem uma questão de não estar conseguindo por falta de tempo, tanto porque está demorando para estudar, como porque tem outros afazeres, aí sim você vai usar a legenda com bem mais frequência como um mecanismo de priorização. Então, só para deixar bem claro, a ideia é tentar estudar tudo. Isso é um cronograma enxuto e tudo é mais ou menos importante. Mas dentro das coisas importantes, algumas são ainda mais importantes. E aí é bom você usar a legenda para priorizar, e em especial quando você tem um problema para organizar o tempo. E aí você vai ter 2 tipos de legenda. Você vai ter a legenda para os blocos e a legenda para os tópicos.
Para os blocos, você vai ter 3 marcações. Um bloco importante, um bloco demorado e um bloco raro. Um bloco importante é aquele que você deve estudar com mais afinco e por mais tempo. É aquele tipo de bloco que, se você não acabar, você quer marcar para ver direitinho depois. É um bloco que você quer chegar no dia do Enem sabendo muito, porque a chance dele cair na prova é muito grande. Mas você também deve estudar os blocos que não têm a marcação de importante. Essa marcação é mais uma dica para te dizer o quanto de energia que vale a pena você investir nesse bloco. Então, se você for ter que estudar um bloco em só 2 horas, pega um bloco normal. Se você tem umas 5 horas para estudar o bloco, usa para o bloco importante. Então, assim, você tem que ver todos, mas gasta mais energia nesses importantes, caso você tenha que escolher onde gastar sua energia. E aí, se você tiver que pular um bloco por falta de tempo, o ideal é você usar os blocos raros, que são blocos que ou nunca caíram no Enem, ou a chance de cair é muito pequena. Então você só pode praticar o desapego para os blocos que têm uma marcação de raro. Os que não têm marcação é para você estudar normalmente. E aí a gente vai para a última marcação de blocos, que é um bloco demorado. Se você analisar o cronograma, eu estou te falando que você tem 28 semanas para ver cada matéria, mas algumas matérias você vai ver que não tem 28 blocos. Isso porque alguns dos blocos dessa matéria, eles são demorados. Um bloco demorado conta como 2. Você vai ver ele em 2 dias ou em 2 semanas diferentes. Se você somar o número de blocos da matéria mais o número de blocos demorado, você vai ver que vai dar exatamente 28 semanas. Mas tem menos blocos porque alguns contam como 2. Então, em termos de legenda de blocos, é isso. Tem blocos que você deve gastar mais energia, que são os blocos importantes. Tem blocos que você deve estudar normalmente, que são os blocos sem marcação. Tem uns blocos que eu chamo de raros, com uma marcação de bloco raro, que, se você precisar, você pode pular. E tem uns blocos demorados, que, em vez de estudar em apenas um período, você vai estudar em 2 períodos em dias diferentes. E aí, para tópicos, você também vai ter uma legenda, que é basicamente se um tópico é importante ou normal. Você deve tentar estudar todos os tópicos, mas eu acho que compensa você começar o estudo pelos tópicos importantes, para caso não dê tempo e você tenha que anotar para tirar o atraso depois, fique sobrando os tópicos normais. Mas, de novo, o ideal é tentar fazer todos. E aí acho que sobre blocos é isso, e a gente já pode ir para a nossa terceira e quarta decisões. A terceira decisão é onde você vai estudar a parte teórica, a quarta decisão é onde você vai fazer questões, e nos dois o cronograma te ajuda. Para estudar a teoria, tem o mais óbvio e mais caro, que é simplesmente fazer um cursinho, mas o cronograma te ajuda para que você não tenha que gastar ou gastar pouco. Então, quando eu fiz o cronograma, para cada uma das expressões dos tópicos do cronograma, eu dei uma procurada no buscador para ver se eu achava algo confiável para você ler e estudar. E eu não achei para absolutamente tudo, mas eu achei para quase tudo. Então, se você copiar e colar as expressões que estão no cronograma, já tem uma chance razoável de você achar algo para dar uma lida por conta própria, de graça mesmo, na internet ou até no YouTube. Só para você ter uma ideia, teve um ano que um inscrito do canal que foi aprovado, inclusive fazendo isso, fez um documento dele mesmo para cada tópico, vídeos que ele achou na internet para ele dar uma estudada. Ele conseguiu fazer para quase tudo, só não conseguiu para linguagens, que é um pouco mais difícil. E eu vou procurar esse vídeo e checar se o documento ainda está disponível, e se eu achar eu coloco na descrição para você ou usar o dele ou fazer o seu próprio, que é razoavelmente fácil fazer isso. Você pode tirar um dia para ficar procurando as aulas e colocar elas num documento para quando você precisar. Mas tem uma solução mais elegante, que é você contratar uma plataforma que tenha disponível um monte de aula para você não ter que ficar procurando toda vez. E aí o canal tem parceria com uma dessas plataformas, que inclusive tem umas coisas que, na minha opinião, são até melhores que ter aulas, porque a aula você vai achar em uma série de plataformas, e eu já vou falar sobre essas coisas. Mas a plataforma é o Repertório Enem, então eles vão ter, na parte paga deles, uma série de aulas, tem um monte de simulado para você fazer, e tem a opção de plano para você corrigir ou 4 redações por mês, ou 2 redações por mês, o que ajuda muito quem está prestando o Enem, e eles brilham demais
na quarta decisão que você vai ter que fazer. Então tá na hora de você decidir, depois de decidir onde você vê a teoria, onde você vai fazer as questões. E aí o meu cronograma tem uma solução razoável para isso, que eu vou falar já já, mas no repertório Enem, mesmo fora da área paga, você vai ter um mecanismo de seleção de questões por tópico, o que é perfeito para quem está usando um cronograma, porque você chegou em determinado bloco e tópico, você vai lá, entra nessa área não paga e faz uma busca para selecionar, sei lá, as questões dos últimos Enems do bloco Ecologia. Ele gera uma lista de questões para você fazer e, inclusive, você vai ter acesso até à correção dessas questões. Então, essa parceria é perfeita para quem está usando o cronograma, dá uma olhada na plataforma deles. E aí a solução que está dentro do cronograma é a relação de todas as questões dos Enems desde 2017. Para cada uma das questões, eu classifiquei qual que é o bloco dela. Então, após ler um bloco, estudar um bloco, você pode baixar essas provas e fazer as questões referentes exatamente a esses blocos. Então, ajuda muito para você sentir que o cronograma foi realmente baseado nas provas do Enem, mas não é tão simples quanto usar a plataforma. E aí você já tem informação suficiente para tomar a terceira e a quarta decisão. Vamos para a última decisão, que é como fazer revisão e como se aprofundar. E é nessa decisão que o canal e o cronograma vão mais te ajudar. Eu não sei se vocês sabem, mas esse canal foi criado lá atrás para ajudar as pessoas a passarem em medicina, depois que eu passei em medicina em quase todos os lugares, em todas as provas. E os amigos e colegas da minha irmã ficavam pedindo dicas para ela perguntar para mim. Uma hora eu cansei de ficar respondendo por WhatsApp essas perguntas e criei um monte de vídeo, nem tinha a intenção de continuar o canal, mas criei um monte de vídeo para ajudar as pessoas a tentar entrar em medicina. E aí então, ao longo dos anos, eu criei um monte de vídeo de dica avançada, dica para quem já está tirando perto de 140 acertos no Enem e precisa tirar 160. Mas o que você precisa saber agora é que revisão, você precisa fazer revisão espaçada e revisão ativa, que vai ser muito superior a de vez em quando fazer revisão passiva. Eu vou deixar um vídeo na descrição para você estudar como faz revisão ativa e começar a fazer suas revisões ativas. E aprofundamento é o que eu mais solto vídeo no canal, que seriam as técnicas avançadas, as dicas avançadas, e o cronograma também não está fora disso. Então, dentro do cronograma, eu coloquei uma relação de indicações para você assistir, para você ler, e coloquei dentro do cronograma 10 pontos do canal, que a ideia é você se aprofundar em alguns temas. Um dos jeitos de se aprofundar e saber mais que os outros é ver o mesmo tópico, o mesmo bloco, mas por uma perspectiva nova, uma perspectiva diferente, e esse é o objetivo dos contos. Então eu coloquei 10 contos dentro do cronograma. Se você gostar desses contos e sentir que eles te ajudam, você pode virar membro Lumber Plus do canal, que você vai ter acesso a 32 contos que eu já escrevi. Em algum momento eu vou lançar um livro com eles, mas por hora, por um valor simbólico, você pode virar membro Lumber Plus e já ter acesso a 32 contos. De qualquer forma, no cronograma que eu entreguei de graça há uns dias atrás, já tinha 10 contos. E além disso, tem uma novidade que é no cronograma Ultra, que você pode adquirir. Vou deixar o link na descrição. Eu coloquei no final do cronograma 150 dicas, macetes e pegadinhas. São macetes aí que eu acumulei ao longo dos anos para vários blocos de todas as matérias e são dicas avançadas às vezes, ou dicas que falam exatamente qual a parte importante da matéria. E a ideia, mais uma vez, é você ver o mesmo bloco e tópico com um olhar diferente e ter uma vantagem competitiva aí até a prova. E aí eu deveria falar sobre o modo acelerado agora no final do vídeo. E eu vou falar bem brevemente, mais pra frente eu faço um vídeo mais detalhado, porque esse vídeo aqui já tá ficando muito longo. Tem as instruções exatas no cronograma, mas é um modo para você fazer aquele cronograma em menos de 28 semanas. E aí qual que é a ideia? A ideia é você ter certa flexibilidade para, com alguns ajustes, você conseguir fazer em 12 semanas. Então, entre 12 e 28 semanas, dá para você fazer com alguns ajustes o cronograma completo. Então, ele é um cronograma anual, que se você usar o modo acelerado, dá para você fazer em apenas 3 meses. O ideal mesmo é você fazer em 8 meses, que seria 28 semanas estudando e mais um mês de revisão. Mas você consegue com esses ajustes fazer em 12 semanas. E aí quais são esses ajustes? No cronograma tradicional você vai estudar de segunda a quinta,
fazendo 2 blocos por dia. Nesse cronograma acelerado, você teria que estudar de segunda a sexta e fazer 3 blocos por dia. Os blocos demorados, você teria que fazer em apenas um estudo. Então são basicamente 3 os ajustes. Passar a estudar sexta-feira, fazer um bloco a mais por dia, 3 blocos e os blocos demorados, estudar em apenas um dia em vez de 2. Então é isso. A última coisa que eu poderia te falar sobre o cronograma é dá uma lida nele inteiro, dá uma estudada no cronograma, porque ele vai ser parte importante do seu ano. E se mesmo depois desse vídeo você ainda tiver alguma dúvida, eu vou deixar na descrição o Reddit do cronograma, você pode ir lá e postar a dúvida, eu ou qualquer pessoa da comunidade vamos tentar te ajudar, e aí eu vou terminar o vídeo deixando o vídeo que eu falei sobre a agenda avançada, que é melhor, ela é feita para você ser mais eficiente, para você memorizar melhor, mas a minha sugestão é que você comece com a básica e conforme fique confiante, vai mudando aos poucos para avançada. Mas eu vou deixar o vídeo aqui e você dá uma olhada para ver o que você acha. Então por hoje é isso, obrigado!